Olá, amigos do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui através do nosso portal A Crítica, no www.acritica.com, assistindo aqui o comentário que a gente faz todos os dias sobre os bastidores do poder no estado do Amazonas. Newton Correia, hoje a gente começa falando sobre esse digamos assim, reflexo, né, desse processo eleitoral, que obviamente, como é um processo importante, tem reflexos nos grupos de poder, né? Me parece que esse reflexo já começou a aparecer na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Com mais intensidade, os atritos começaram a aparecer na Assembleia Legislativa do Estado. E, coincidentemente, entre grupos aliados, entre parlamentares do mesmo bloco de opinião, de defesa na Assembleia. Exatamente, parlamentares que são de partidos de ponta, vamos dizer assim. E parlamentares, de certa forma, de ponta, né? Exatamente. Que é na ponta, exatamente. Na ponta, né? Exatamente, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Ricardo Nicolau, que é do PSD, partido do governador Omar Aziz, e o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcos Rota, que é do PMDB, partido do governador, do ex-governador, do senador Eduardo Braga. Essa composição, Newton, fica claro que há aí um desentendimento, porque base quando briga, porque em cima também há não é um clima tão amistoso, né? Dá pra gente interpretar por aí. Provavelmente pode ter um ajuste em cima, um reflexo embaixo. Agora, há uma discussão própria da Assembleia Legislativa que é natural de um processo que se avizinha, que é a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa. Há informação de que Ricardo Nicolau prepara uma manobra para se manter no cargo, fazendo uma emenda à Constituição do Estado, prevendo a reeleição. Regra que já foi derrubada há 2 anos na própria casa, acabando com a reeleição do então presidente Belarmino Lins. E agora ficou um bom tempo, né? 6 anos. Então, quer-se agora que há essa conversa e, naturalmente, vai esbarrar no membro do PMDB, que é Marcos Rota, que é candidatíssimo à sucessão de Nicolau, portanto, está brigando. Então, é possível a gente entender que PSD e PMDB, os líderes dos 2 partidos, Omar e Braga, estejam aí numa relação tensa. Mas, inicialmente, é possível entender que os dois parlamentares, o presidente e o vice, estão em rota de colisão exatamente por conta dessa sucessão na casa. Agora, é interessante, Newton, porque a gente precisa dar o devido peso para a eleição desse ano na Assembleia, porque é quem vai presidir a Assembleia, provavelmente no processo eleitoral para governo do Estado. Com certeza. Né? Então, a importância está exatamente nessa questão também, né? O peso aumenta exatamente por isso. Ainda mais, Álvaro, que há nos bastidores do poder a informação de que o deputado Marcos Rota tem um projeto de disputar a Câmara dos Deputados, um projeto de candidatura a deputado federal. O nome também. Evidentemente que é projeção, o cargo de presidente não apenas lhe daria uma visibilidade, uma projeção, mas pode lhe também dar um suporte para que ele possa executar esse projeto. Então, talvez uma harmonização disso viesse no entendimento por cima, talvez sim. Só dizendo que o presidente da Assembleia Legislativa, além do gabinete dele, tem naturalmente o gabinete da presidência. Só ele teria o dobro de estrutura. Tem um poder, poder financeiro tão grande, mas tão grande, que está esbanjando, construindo sala VIP, construindo edifício garagem, está dando dinheiro para outro poder, socorreu no ano passado o Poder Judiciário, enfim, tem todas essas benesses, vamos dizer assim, do poder para quem tem um projeto
semelhante ao que tem em Marcos Rota. Agora, existe também, Newton, um sentimento, e aí eu já ouvia de algumas pessoas, servidores da Assembleia, de que talvez essa postura mais ácida do deputado Marcos Rota seja também por conta do seu nome ser um dos nomes aí pretensos, possíveis candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Manaus, já que a movimentação em torno do nome de Eduardo Braga o afastou desse processo, pelo menos por enquanto, municipal, né? Pelo menos até agora. Como a gente disse, política é como o vento, né? Muda o tempo inteiro. Hoje, Braga... É como nuvem. Como nuvem. Dificilmente seria um candidato, por conta do cargo que ocupa no governo federal, mas isso pode mudar. Mas, enfim, o nome dele está sendo cogitado. E talvez as pessoas acham que isso possa ser uma mudança de postura por conta disso também. Você acha? Eu não acho que seja isso, não. Acho que está muito mais ligado ainda ao projeto de poder na casa, até mesmo pelas próprias discussões da semana. O foco não está aparentemente numa questão externa, mas numa questão muito interna. Olha só, a história aí, Álvaro, que se discutiu, por exemplo, ontem, numa ácida discussão entre os dois, é questão de transparência. Os parlamentares, e aí querem saber o que o presidente está fazendo. Tanto membros da mesa, quanto a oposição, quanto também os próprios integrantes da base aliada querem saber. O maior queixa é que eles estão sendo surpreendidos o tempo todo por informações da casa que saem na imprensa, sem que antes eles tenham o devido conhecimento. E talvez, né, nesse trato aí, Ricardo Nicolau tenha a sua parcela de colaboração para criar exatamente esse clima. Você está faltando um pouco de habilidade dele como presidente. Você está cuidando, de repente, muito de fora e esquecendo um pouco do de dentro. Dá para perceber que é isso. A própria oposição tem colaborado aí com o Marcos Rota quando também cobra transparência. Aliás, uma fala durante a discussão que a gente conseguiu captar desse sentimento de que a coisa é interna, é quando o Marcos Rota olha aponta o dedo para Nicolau e diz: isso aqui não é a SAMEL, isso aqui é a Assembleia e você deve homenagem aos deputados. O que é a SAMEL? SAMEL é a empresa da família Nicolau. Não é a casa dele. Não é a casa dele, não é uma questão particular. É uma questão ele deve explicações aos deputados. Entendi. Bom, o fato é que fica claro, então, né, que é preciso, a Assembleia precisa se acertar ali. Né? Agora, muito bom mesmo que isso esteja acontecendo. A sociedade passa a conhecer e a gente ressalta, você sempre ressalta isso aqui. Sempre faço esse destaque aqui. Que o conflito é bom para a sociedade. Verdade. Se a crise é interna, externamente a sociedade vai ganhar. Vai ganhar porque as coisas vão vir à tona. Bom, transparência nunca é demais, né, Nilton, também. Bom, agora falar um pouquinho sobre a prefeitura. A gente sabe que no processo eleitoral municipal, muitos candidatos, muitos pretensos candidatos ocupavam cargos, obviamente, dentro das estruturas de secretarias e tal. E o prazo, salvo engano, acabou hoje ou ontem, ou coisa parecida. Como é que ficou a estrutura da prefeitura? Vários secretários quem se despediu aí da pasta? Como é que está isso? Estão despedidos, já estão os principais nomes que ficaram fora. Fabrício Lima já retornou à Câmara Municipal de Manaus. O vereador Arlindo Júnior já deixou também suas funções de secretário, já está na Câmara Municipal. Sildomara Bitbol já deixou a SEMASC. A Marlúcia Chiroc, subsecretária também de assistência social, já deixou. Havia a expectativa de que Rony Siqueira, daquela que cuida do Bolsa Universidade, saísse, entregasse o cargo, mas não entregou, ele permanece. Ontem o prefeito Amazonino Mendes pediu que seus interlocutores anunciassem exatamente isso, que o Rony não é candidato a nada, que vai ficar no cargo. Agora, a expectativa maior que se criou e que ainda havia até ontem à noite era para a entrega, a desincompatibilização do secretário de Educação do município, Mauro Lippe, que ainda não havia acontecido. Até
até por volta de 9 horas. Não havia nada sobre isso. E essa movimentação seria também com relação à campanha desse ano, Newton? Sim, ele está afiliado. Agora, a saída dele dessa pasta que é importante, que tem um poder de mobilização enorme, e ele capitalizou muito bem isso, tanto essa que relação, você vai nos eventos do secretário, ele é ovacionado, há toda uma estrutura de carinho para ele, então ele conseguiu fazer esse entrosamento com os professores. E aí está nessa... Tem um valor político. Tem um valor político por conta disso. Agora, o que a gente ficou sabendo ontem à noite, ao tentar descobrir, porque o próprio Mauro Lippe alimentou essa curiosidade, se sai ou não sai da Secretaria de Educação, o que eu acabei sabendo no fim da noite, Álvaro, ontem, é de que ele estaria conversando com o prefeito Amazonino Mendes da possibilidade da esposa dele, que é pedagoga, Valéria Lippe, ficar na Secretaria de Educação. Com certeza. Bom, então, o fato é que provavelmente isso está tudo orquestrado também. Olha, né? eu espero... Prefeito não... Hoje já é ponto facultativo, né? Então, se definiu, tem cartas na manga para apresentar até sábado. Agora, como isso vai acontecer... Justiça Eleitoral vai funcionar até sábado para receber esse tipo de carta. Como o Diário Oficial, por exemplo, publicaria, se vai publicar numa edição extraordinária. Enfim, os remédios jurídicos para superar isso existem. Agora, criou-se uma espetacularização enorme que aumenta também a nossa expectativa. Vamos aguardar então o resultado disso. E hoje a gente encerra o nosso Sinal Não É com uma cena inusitada. A gente vai colocar a foto aí. Essa foto do Newton Correia, que exemplo é esse? Eu quero que você explique pra gente aí. Uma cena do improviso da modernidade. Contraditório. Contraditório, exatamente. Na terça-feira, na votação que houve no tribunal para eleição, para corregedor, para eleição de juízes, para promoção de juízes, foi utilizada a votação eletrônica. E deu para ver o improviso aí. O internauta está vendo o monitor da plateia improvisado em cima de uma mesa, o retroprojetor em cima desse tamborete, o computador no chão, o operador alto de cócoras fazendo uma flexão enorme para poder atualizar o resultado. E não dá para perceber nessa foto, porque a imagem, a posição não permitia. Mas os desembargadores tiveram um telão para visualizar o resultado exatamente na parede do tribunal. Bom, tá aí a imagem inusitada dessa mega estrutura improvisada da modernidade no Tribunal de Justiça do Amazonas, no caso aí da votação. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, desejando mais uma vez que você continue conosco aqui todos os dias acessando www.acritica.com para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, assim outras pessoas também conhecem. Um abraço, tchau!